Queridos amigos, graciosos irmãos, obrigado por sua presença aqui em nosso canal. Obrigado porque você acompanha conosco a lição. Divulgue para mais pessoas. Com certeza há pessoas que gostam de uma explicação um pouco mais prática, um pouco mais com histórias, assim, de uma forma um pouco mais didática. Essa é a nossa linha de pensamento. Então hoje vamos falar da lição número 3, a lição da semana, quando o nosso mundo desmorona. E o título de hoje, de quarta-feira, é O Sinal de um Filho. Verso áureo da semana, baseado em Isaías 7, verso 9, que diz: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Esse é um verso que o profeta Isaías falou para as pessoas que estavam ali ao lado do rei Acás, e para o próprio rei Acás, quando propôs para ele o sinal de que Deus poderia ser o grande interventor na vida dele, na vida da nação. Mas o rei Acás disse: eu não vou pedir nenhum sinal para Deus, não vou provar a Deus. Querendo dizer com isso que não estava disposto a aceitar a intervenção divina. Foi um erro lamentável desse rei, procurando depois aí o apoio de um rei humano, do rei Tiglat-Pilneser da Assíria, que com certeza iria mais tarde no futuro exigir grandes coisas. A primeira coisa que ele exigiu foi um resgate em ouro. E o rei Acás fez o quê? Tirou de dentro da casa de Deus uma quantidade de ouro dos tesouros do templo e levou para esse rei assírio. Que erro tremendo, procurar a ajuda do inimigo, alguém que no futuro iria transformar a nação judaica em prisioneiros de guerra. Então o rei Acás não tinha essa visão, Deus já sabia de que isso iria acontecer. E agora Deus então, depois de ver essa segunda chance rejeitada pelo rei Acás, Deus agora envia o sinal de um filho. Deus ofereceu para o rei Acás a oferta de um sinal a provar que ele estava disposto a ajudá-lo, disposto a ser ele a que iria guerrear através então do seu poder, mas o rei Acás não aceitou. Por isso o profeta Isaías, ele disse assim, só tem uma coisa a acontecer agora. O sinal que Deus vai dar agora será através de um filho nascido de uma virgem. Esse sinal era para dizer que Deus não salvaria apenas Judá, mas salvaria a todos quando quisessem e recebessem o dom de Deus através de Cristo Jesus. Olha, Deus, ao dar o seu filho, fez uma coisa espetacular, algo que ninguém faria. Na Índia havia muita fome e os casais, eles estavam em desespero. Eles podiam vender os filhos se quisessem. E um casal que tinha 3 filhos disse uma noite, o marido disse para a esposa: vamos vender os nossos filhos para a gente saldar nossas dívidas, vamos ter dinheiro para a nossa sobrevivência. E então a esposa disse: então vamos vender qual? Então o marido disse: vamos vender o nosso filho mais velho, ele já está bem crescidinho, já se vira sozinho. A esposa disse: não, o filho mais velho, fruto do nosso primeiro amor, não podemos vender o nosso filho mais velho. Então a mulher disse: vamos vender a menina do meio então? O homem disse: não, ela se parece tanto com você, quando eu chego em casa, o sorriso dela me encanta, parece o seu sorriso. Não, a nossa menina não podemos vender. Então o marido disse: vamos vender então o nosso nenenzinho, de apenas 6 meses. A gente consegue outro depois no futuro. A mulher disse: vamos ver como é que ele está lá na caminha dele. Era uma caminha improvisada no chão, um colchonete. Os dois entraram naquele quarto pobre e viram aquela criança tão simples, tão frágil, deitada naquele colchonete. Os dois se olharam assim com muita pena, com muita dó no coração, e disseram: não podemos vender nosso neném, ele depende tanto de nós. E assim aquele casal se ajoelhou e pediu a Deus que Deus os ajudasse. E Deus providenciou que uma pessoa veio e os ajudou de maneira plena, uma pessoa da missão. Então Deus sempre está disposto a fazer algo por seus filhos. Esse casal tinha 3 filhos. Um deles poderia, assim, poderia ser disposto para que pudesse resolver o problema. Deus não tinha 3 filhos, Deus tinha apenas um filho. E ele não hesitou em dar esse filho. Na Inglaterra, quando havia ali uma ponte chamada Ponte Levadiça, era uma ponte onde passava por cima uma estrada de ferro. E essa estrada passava por cima de um canal. Este canal, os navios passavam por ali. E havia um homem que era o operador dessa ponte durante o dia, porque era a hora que os navios passavam, era o período que os navios passavam. À noite não, mas de dia esse homem era o operador da ponte levadiça.
O trabalho dele era puxar uma alavanca, naquele tempo não havia botões automatizados, então era puxar uma alavanca, a ponte então se abria e os navios passavam então pelo meio. Quando os navios passavam, aquele homem então, ele abaixava a ponte, dava o sinal e o trem para lá e para cá, eles passavam em grande velocidade. Pois esse homem, uma manhã, estava fazendo o seu trabalho. Ele então deu o sinal para os navios, levantou a ponte levadiça e os navios passaram e foram embora. Ele então ia retornar a ponte para ali o nível natural, para que os trens pudessem passar. Nesse momento, o que aconteceu? O homem olhou para as engrenagens e teve um calafrio no coração. E o corpo dele inteiro tremeu. Seu menino de 9 anos havia entrado pela porta da manutenção e estava exatamente no meio das engrenagens. Aquele homem não teria tempo de correr para salvar um filho. Ele não poderia parar assim, o movimento da ponte que estava baixando para os trens passarem. E esse homem então entrou em desespero, porque era algo que ele não poderia fazer naquele instante. E ele então fechou os olhos e com um choro contido, ele ouviu o grito do seu filho sendo esmagado pelas engrenagens. Os passageiros do trem, ou dos 2 trens que passaram, agradeceram aquele homem o sacrifício que ele fez, de sacrificar o seu filho para que eles pudessem então estar são e salvo. Nosso Deus, ele fez algo parecido. Ele resolveu sacrificar, enviar o seu filho e sacrificá-lo em favor do ser humano. Na verdade, ele estava fazendo algo por Judá, mas que tinha uma visão para o futuro. E tem a pergunta número 7, de acordo com o que Isaías dissera, Deus disse que haveria de mandar um filho nascido de uma virgem, e o seu nome seria Emanuel. Em Isaías 7, de 11 a 14, diz assim: pede para ti e para o teu Deus um sinal. Pede-o, e Deus o dará. Seja um sinal embaixo das profundezas ou em cima das alturas. O Senhor te dará esse sinal. Verso 14, Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Já que o rei Acaz não aceitou as 2 propostas divinas, para que ele pudesse ser assim conduzido e o povo salvo pelo poder divino, ele rejeitou, dizendo: não porei o Senhor à prova. Deus então diz: então eu vou dar um sinal definitivo. Eu vou enviar um filho, vou enviar um menino, vou dar um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Pela indicação bíblica, esse filho que nasceria como o Salvador seria o Senhor Jesus. E essa mulher seria Maria, de acordo com o cumprimento das profecias. Era uma mulher temente a Deus, e o próprio anjo Gabriel veio conversar com ela para dar-lhe a notícia. Então veja que coisa interessante. Isaías é um profeta messiânico. Ao estar propondo para Acaz uma solução divina, e ao receber uma negativa deste rei, o profeta Isaías, por inspiração divina, diz: então se você não quer receber o sinal de Deus nem a ajuda divina, Deus está dizendo o seguinte: ele vai enviar o seu filho, e ele então nascerá de uma virgem, e então o seu nome será Emanuel. Esse sinal que Isaías estava se referindo, na verdade, ele assim criou muitos pressupostos no tempo do rei Acaz. Eles ficavam se perguntando: quem será esse filho que vai nascer? Seria porventura o filho de Acaz, o rei Ezequias? Mas Ezequias não tinha as qualidades que a profecia mencionava. Muitos pensavam que os filhos de outras pessoas ali da Judéia poderia ser esse filho que Deus iria enviar. Mas Deus então estava propondo algo superior. A criança que nasceria, o filho que nasceria, seria gerado pelo Espírito Santo. Então, algo assim miraculoso, sobrenatural, fruto do sinal de Deus para salvar tanto Judá como a humanidade. A expressão Emanuel significa Deus conosco. E não haveria nenhuma chance de que qualquer ser humano pudesse ser o Deus conosco. Somente o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, poderia ser o Emanuel, o Deus conosco. Nenhum personagem da história atendeu os requisitos mostrados por Deus. A virgem conceberá. Então, se era uma virgem, iria conceber, mesmo sendo virgem, então era algo sobrenatural, porque era algo impossível. Então teria que ser algo que viesse de Deus. Então, esse nascimento só poderia ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Com isso, Deus não resolveu apenas o caso do rei Acás, que rejeitou a oferta divina, mas também o resultado desse sinal divino seria para nós também uma maravilhosa oferta de salvação. O que acontece hoje é que Deus propõe para nós a libertação. Deus está dizendo para cada um de nós em nosso coração: eu posso libertar vocês através do nascimento do Filho Emanuel. E já que esse filho nasceu, já que esse filho teve uma trajetória de vida, já que esse filho foi morto, sacrificado em nosso favor, então só nos resta a escolha de aceitá-lo como o nosso libertador. O que nós vamos resolver? É uma decisão que as pessoas têm que fazer. Muitas vezes nós vivemos a vida de uma maneira assim, tão inconsequente, que não pensamos na salvação. É o dia a dia, é a correria para lá e para cá. Mesmo aqueles que já entregaram o coração a Jesus, muitas vezes não têm comunhão com Deus, porque se envolve em tantas situações e é uma correria louca para ganhar o dinheiro, para sobreviver, que muitas vezes não sobra tempo nem para devoção. Mas quando nós estamos doentes, numa cama, quando nós temos um parente doente, aí nós então corremos para Deus e clamamos a Deus e arrumamos tempo para Deus. Por isso que temos que, assim, ter um pouco mais de amor no coração por aquele que nos salvou. Sabe por quê? Porque o amor quem nos movimenta para a salvação. Numa casa que estava pegando fogo, as pessoas olhavam e havia crianças naquela casa. Havia um cordão de isolamento. Chegou uma mulher do trabalho visivelmente alucinada com o que estava acontecendo. E ela disse: minha casa está pegando fogo. Os bombeiros tentaram detê-la, mas não houve como. Ela passou por baixo do cordão de isolamento. E eis que as pessoas viram aquela mulher romper o fogo, ir no andar superior, pegar suas duas crianças, enrolá-las em um cobertor molhado e sair para fora com as crianças salvas. Foi aplaudida por todo mundo. Sabe o que fez com que essa mulher criasse tanta coragem? Ela era uma mulher tímida. Ela era uma mulher que tinha medo de tudo, uma mulher que ninguém havia conversando, mas na hora daquele momento periclitante dos seus filhos, ela não teve dúvida. Ela tomou coragem, porque o amor deu coragem para que ela fizesse aquele salvamento. O Senhor Jesus Cristo, quando estava no jardim de Getsêmani, teve temor da morte por alguns momentos. E ele disse: se possível, meu Pai, passa de mim esse cálice. Mas depois ele disse: seja feita a tua vontade. E entregou-se plenamente para salvar o ser humano. O rei Acás poderia dar um testemunho maravilhoso se ele tivesse aceito a proposta divina de que Deus poderia salvar o povo de Judá ali naquele momento com mão forte e poderosa. Ele não fez isso e não deu um testemunho. E tudo que nós sabemos da vida de Acás é um testemunho negativo de alguém que não aceitou a proposta divina. Eu aceito no meu coração a proposta divina de que Jesus Cristo é o meu Salvador e é o teu Salvador. Que esse filho, nascido, gerado de forma miraculosa, possa ser a nossa salvação. Amemos esse filho, entreguemos o nosso coração, dediquemos nossa vida a ele em serviço. Deus abençoe você e que haja uma bênção para o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.